Mudança perceptível no futebol goiano nas últimas temporadas é a chegada dos estádios particulares, ou pelo menos nos principais jogos, né? Se a gente considerar que sempre no Oba, na Serrinha ou no estádio Antônio Ascioli, anteriormente em partidas somente no Campeonato Goiano, ali nas fases iniciais contra as equipes do interior. Atualmente esse cenário bastante modificado. Por que isso aconteceu? Como está atualmente o Serra Dourada? Será que não poderia ser uma possibilidade dos dois estádios, né? A demanda de maiores jogos levando para o principal palco do futebol goiano? Trazer aqui para vocês os projetos, por exemplo, para o término dessas obras de cada um dos estádios, a ampliação, modernização também, que é algo bastante importante, a parte financeira também, que acaba falando mais alto para a mudança dos seus estádios particulares e a opinião também dos torcedores sobre cada um desses assuntos. Só antes de começarmos aqui o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal e conferir também o meu outro canal do Goiás, onde eu falo 100% sobre o Verdão. Acho que já deu para perceber aqui pelo estúdio, né, qual é o clube que eu torço, mas prometo não ser clubista aqui no vídeo de hoje. Vou deixar meu canal do Goiás também, o Goiás News 1943. Você encontra mais detalhes aqui embaixo na descrição. E eu já falei também sobre outros assuntos envolvendo o futebol no estado de Goiás aqui no canal do Futebol Team, como por exemplo a revitalização do estádio Serra Dourada, a importância do Goiás terminar, né, o seu estádio também, o estádio da Serrinha, esse planejamento, quanto ainda vai custar. Vou deixar mais detalhes para vocês na tela final. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre os estádios particulares na cidade de Goiânia, os três principais clubes, né, sem excluir o Goiânia da parada, mas que também utilizou um estádio olímpico reformulado a partir da temporada de 2016. O primeiro deles, dá para dizer que o estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, ainda na temporada de 2016, com Vila fazendo jogos na Série B do Campeonato Brasileiro, tendo a sua ampliação. O estádio olímpico também, que foi inaugurado naquela mesma temporada de 2016, um pouco à frente. Em 2018, o Antônio Ascioli com o Atlético Goianiense e com o Goiás com a sua reforma completa, né, a partir do começo de 2019. Obviamente já utilizava os estádios, principalmente o Goiás, que ficou de forma sequencial desde 1994, se eu não estiver enganado agora, 94, 95, a inauguração do estádio da Serrinha. Já vou matar essa charada aqui pra gente exatamente agora, 1995, o Goiás sempre fazendo jogos no Campeonato Goiano. A grande mudança aconteceu em 2019, né, ali naquela reinauguração, com a criação de um novo tobogã e a partir da temporada de 2020, a utilização dos jogos também na Série A do Campeonato Brasileiro, em 2021 na Série B e nas duas últimas temporadas da mesma forma, jogando no estádio da Serrinha, na disputa da primeira divisão, atualmente com a capacidade de 14.500 pessoas, é o maior estádio particular em Goiás. Entretanto, acaba tendo uma liberação um pouco menor, geralmente girando na casa de 13.500, 13.200 torcedores. Esta indicação, né, essa obrigação do Corpo de Bombeiros. Ainda assim, foi uma mudança muito grande, já que para quem estava acostumado com o Serra Dourada, né, com ótimos elencos, principalmente do Goiás, né, na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, da mesma forma o Atlético aparecendo em grandes campanhas na Copa do Brasil, como em 2010, em Série B do Campeonato Brasileiro, conquistas da Série C, onde o futebol goiano conta com muitas delas, né, se eu não estiver enganado aqui agora, 3 do Vila Nova, mais 2 do Atlético, e tem a Aparecidense também, que conquistou a Série D do Campeonato Brasileiro, nos títulos nacionais do Goiás, 2 conquistas da Série B do futebol nacional. Então foi um padrão jogar no estádio Serra Dourada. Ainda assim, alguns jogos, como eu mencionei, menos importantes, né, em campeonatos estaduais, eram realizados nos estádios particulares, tendo esta grande reformulação. A única coisa que eu não gostei desta mudança recente dos clubes é que basicamente o Serra Dourada ficou escanteado, tanto pelos clubes quanto principalmente pelo governo, que é quem detém, né, a governança, quem é que manda no estádio Serra Dourada. Eu gostaria que mantivesse as duas formas, o Serra Dourada pelo menos ajeitadinho para alguns jogos esporádicos por lá e os estádios particulares também com esse projeto de crescimento e oferecendo hoje um conforto muito maior para todos os torcedores. É nítido o carinho de todos, do Goiás, do Vila, do Atlético, com os seus estádios particulares. O Atlético foi o primeiro, né, a entrar nessa onda em sequência, desde 2018 é a casa do Dragão. O Vila Nova em alguns jogos também, em 2016, acabou voltando para o Serra Dourada, se não estiver enganado, na Série B de 2019, alguns outros jogos esporádicos, mas dá para dizer que hoje também é a casa do Vila. E do Goiás, da mesma forma,
desde a temporada de 2021. Como eu falei, eu não gostaria desde 2020. Não gostaria de deixar o Serra Dourada tão abandonado. Até falei sobre alguns exemplos do estádio Mangueirão, em Belém, do Pará, onde conseguiu uma grande revitalização e tendo as opções para o Paysandu e o Clube do Remo, essas duas alternativas. Ou jogam nos seus estádios particulares quando tiver uma demanda maior em jogos de Copa do Brasil, em clássicos ou em jogos do Campeonato Brasileiro. Da mesma forma, você pode mudar para o estádio com a capacidade atual de 50 mil pessoas. Então seria sim algo bem interessante para a gente imaginar. Sobre a ampliação, todos os clubes falam sobre isso, né? A criação, os mais recentes do lado do Goiás, onde quer a busca por um naming rights para aí sim terminar por completo as obras no seu estádio particular. O Adson Batista, presidente do Atlético Goianiense, o estádio do Atlético terminou muito mais rápido, né? Se você considerar uma comparação com os outros, o Atlético fez uma estrutura, digamos, um pouco mais rápido de se montar, diferentemente do Goiás, que foi levantando aos poucos, né, cada parte ali das arquibancadas. O Atlético basicamente já tinha o seu estádio pronto, de todos os setores do campo, né, as arquibancadas em todos os lados do gramado desde 2018. Mas existe sim um interesse da mesma forma do crescimento do estádio, a continuidade de investimentos na sua infraestrutura. O Vila Nova, com uma boa gestão do atual presidente, né, o Hugo Jorge Bravo, é um cara espetacular. Eu, como torcedor do Goiás, não tem como não reconhecer isso. Vem investindo bastante na estrutura do Vila. Entretanto, mais o que eu estou observando aos arredores do estádio, no centro de treinamentos, nas categorias de base, atualmente dá para dizer que o Oba é sim um estádio bem mais confortável do que se você comparar, por exemplo, com temporadas anteriores, coisa de 10 anos atrás, né? Então existe sim uma grande evolução. Sobre a parte financeira, você jogando nos estádios particulares, por exemplo, o Goiás e o Atlético jogaram no Serra Dourada por obrigação da Conmebol na Sul-Americana do Atlético 2022, do Goiás agora em 2023, e acabaram levando uma punição muito grande, muito pesada na parte financeira, por conta da iluminação do Serra Dourada. Atualmente o Serra não pode jogar nem partidas, né, da Série A do Campeonato Brasileiro, porque tem uma iluminação de 850 lux e o mínimo permitido pela CBF desde 2017 é de 2.500 lux, né? Então está bastante atrasado nesse quesito. Além dessa punição da Conmebol, a parte, por exemplo, do aluguel dos estádios particulares, que acaba não acontecendo, diferentemente do Serra Dourada, os bares, né, onde o Goiás, principalmente, que é as notícias que eu vejo, né, mas do Atlético, do Vila Nova, da mesma forma também, tendo uma receita muito maior, às vezes até mesmo dos bares, do que propriamente da venda de ingressos, né, você conseguindo colocar tanto mais conforto, quanto também qualidade dos produtos, comidas, bebidas para os torcedores e o lucro sendo seu, diferentemente, por exemplo, do estádio Serra Dourada. Então é sim uma vantagem muito grande jogando nos estádios de cada um dos clubes, né? A redução do valor do aluguel, das taxas também para o governo de Goiás e a utilização dos seus bares. A questão é que fica limitada em relação, por exemplo, ao número de torcedores presentes dentro do estádio. No Serra Dourada, eu já vi ali receitas muito boas, como por exemplo de R$1 milhão, do Atlético, do Vila também, do Goiás, por exemplo, em um jogo contra o Flamengo, em 2019, beirando a casa de R$2 milhões. Então é sim uma receita extraordinária. Diferentemente dos jogos no Campeonato Brasileiro, geralmente ele com bom público fica na casa da Série B de 90, 100, 120 mil reais. Do Goiás, alguns jogos mais importantes na Série A do Brasileirão, chegando a 190, 250, 280 mil reais, como por exemplo no jogo contra o Corinthians, né, agora em 2023. Então é uma diferença brutal. Se você falasse para mim que, se perguntar, né, se gosta de jogar no Serra Dourada, é óbvio que sim, mas eu não acharia uma ideia muito interessante essa coisa de, o Goiás joga, vamos supor, antes que eu estou gravando esse vídeo, né, contra o Palmeiras. O Goiás ganha do Palmeiras fora, aí o próximo jogo tem que ser no Serra Dourada. Eu não gosto dessa ideia, sabe, você mudar em cima da hora. Poderiam ser datas pré-estabelecidas, apesar de, da mesma forma, eu não gostar daquela coisa de, contra os ditos 12 grandes do futebol brasileiro, tem que ser no Serra Dourada obrigatoriamente. Não gosto dessa ideia, porque você já está acostumado, tanto o torcedor quanto principalmente os jogadores, né, atuando ali no gramado da Serrinha, esse exemplo do Goiás, e aí repentinamente você faz essa mudança
para um outro palco. Obviamente, se isso já acontecer durante a temporada, acaba não causando um grande estranhamento. Por exemplo, nos jogos do Campeonato Goiano, você fazendo já esse intercâmbio entre os dois campos, pode sim ajudar, mas ser algo um pouco mais elaborado, não essa mudança repentina, de última hora ou algo nesse sentido. Então, como eu falei para vocês, o mundo ideal seriam ter as duas possibilidades, os estádios particulares 100% prontos, e isso eu tenho total certeza, quando ficar pronto, ou a Serrinha, ou o estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o estádio Antônio Ascioli, quando estiverem 100%, com um ótimo conforto, as localizações também, espaço para estacionamento, olha, a chance de pedir de volta o Serra Dourada será muito pequena. Porém, no cenário atual, eu acho difícil o complemento geral das obras acontecendo repentinamente. Não acho que vai ser rápido, né? Tanto para o Goiás quanto para o Vila ou para o Atlético. O Serra Dourada pode ser sim uma opção interessante, desde que tenha uma revitalização. Não precisa ser algo muito caro, apenas pequenas reformas, né? Você mantendo o Serra Dourada minimamente atrativo para os torcedores, para uma mudança, por exemplo, em jogos mais importantes, pode ser algo interessante. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito desse assunto? Se pode ou não ser uma alternativa do aumento, por exemplo, dos sócios torcedores, né? Algo que infelizmente no futebol goiano não pegou, essa questão do sócio torcedor. Eu até acho errado por parte do Goiás, que ele começa a temporada, você tem que ir lá e fazer a inscrição, e aí quando acaba o campeonato, simplesmente encerram todos os sócios torcedores, né? Eu acho isso muito errado, deveria ter uma cobrança contínua, e o Goiás ele só abre a compra de sócios torcedores, né, no começo da temporada. É a mesma coisa do Premier, só vender os jogos do Campeonato Brasileiro ainda quando estão passando os estaduais, que nem é mais do Premier, né? Enfim, apenas uma análise aqui. Se eu não estiver enganado, o Atlético não tem programa de sócios torcedores e o Vila Nova também tem, porém ele é sempre nessa mesma casa do Goiás, não conseguindo superar essa barreira de 10 mil sócios, sabe? Geralmente ficando naquela faixa de 3, 5, 7 mil sócios torcedores, não conseguindo alavancar, talvez com o estádio maior. E essa mudança também, obviamente, na parte do marketing, da forma de você divulgar, de ser feita também a cobrança do sócio torcedor, com mais receita, com mais caixa, obviamente fortalecendo o futebol local. Pode opinar aqui embaixo nos comentários o que você pensa a respeito desses pontos positivos e também negativos e esse mundo perfeito, onde seria ter os estádios particulares e o Serra Dourada também como um ótimo exemplo do Mangueirão em Belém, né, que conseguiu aumentar sua capacidade para 50 mil pessoas, muito mais confortável, recebendo jogos, por exemplo, da seleção brasileira, algo que infelizmente no Serra Dourada a gente não vê desde a temporada de 2014. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos semanalmente aqui no canal. Vou deixar também o meu canal do Goiás, ele chama Goiás News, o link aqui embaixo na descrição, e os outros vídeos relacionados ao futebol goiano, ampliação do estádio da Serrinha, como que vão as obras, também do estádio Serra Dourada, esses vídeos na tela final. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!